Famosos que arrasam com dentes separados. Quem são os brasileiros? Em pleno 2025, encontrar celebridades que ainda mantêm o sorriso com os dentes separados tornou-se uma tarefa rara. Estrelas como Zac Efron, Reese Witherspoon e Dakota Johnson, que no passado ostentaram a famosa diastema, acabaram cedendo à pressão da indústria de Hollywood. Com o tempo, eles optaram por fechar, polir e alinhar completamente a dentição, seguindo os padrões estéticos vigentes. Apesar dessa tendência, ainda existem figuras públicas que fazem questão de preservar esse sorriso autêntico, desafiando os protocolos de beleza modernos. Afinal, seria apenas charme ou um sinal de personalidade forte? Para muitos, essa característica confere carisma e um toque de sensualidade ao visual, sendo vista como um traço único e marcante, e não como algo que precisa ser corrigido. Ficou curioso para saber quem são os brasileiros que mantêm essa marca registrada? Confira a seguir. É curioso como a gente abre esse tópico e logo percebe que a estética, especialmente quando falamos de celebridades, funciona como um pêndulo que vai de um extremo a outro. Quando a notícia menciona esse movimento de Hollywood em direção a uma padronização quase cirúrgica dos sorrisos, a gente olha para o Brasil e percebe que, apesar de sermos um dos maiores mercados de odontologia estética do mundo, ainda mantemos ícones que se recusam a entrar na máquina de moer carne da perfeição artificial. Para entender quem são esses brasileiros que abraçam a diastema como uma assinatura pessoal, a gente precisa olhar para trás e entender que o sorriso, antes de ser um produto, é uma parte fundamental da identidade de um artista. Vamos começar por alguém que é, talvez, o exemplo mais emblemático dessa resistência, a atriz e apresentadora Letícia Bircoyer. Nascida em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a Letícia começou sua trajetória não como atriz, mas como uma das modelos mais bem-sucedidas do país. Nos anos 2000, quando ela dominava as passarelas internacionais e as campanhas de grifes de luxo, a diastema dela era vista quase como um acessório de alta costura. Naquela época, o mercado de moda europeu já tinha uma queda por traços que fugiam do lugar comum, e a Letícia soube capitalizar isso com elegância. Quando ela migrou para a televisão, estreando em novelas da Globo, houve quem sugerisse ajustes, mas ela manteve a personalidade. É fascinante observar que ao longo de 2 décadas de carreira, ela passou por fases intensas, da exposição na mídia por relacionamentos à rotina de mãe e influenciadora, mas aquele pequeno espaço entre os dentes permaneceu ali, quase como uma marca de autenticidade que a protegeu de ficar com aquele rosto genérico que vemos hoje em dia nas redes sociais. A trajetória dela é o exemplo perfeito de que, para ser ícone, você não precisa se moldar ao que o mercado dita, mas sim convencer o mercado de que o seu diferencial é o que te torna inesquecível. E não podemos falar de diastema no Brasil sem citar o ícone máximo da música pop nacional, a cantora Anitta. Embora hoje ela utilize facetas e tecnologias que deixaram seu sorriso impecável, é fundamental lembrar que no início de sua trajetória a Larissa, lá de Honório Gurgel, tinha a diastema como um dos seus traços físicos mais marcantes. A jornada dela é uma das mais estudadas em termos de marketing pessoal. Quando ela estourou com o funk carioca, o seu visual era muito mais cru, muito mais próximo da realidade da periferia. E o sorriso com o espaço entre os dentes fazia parte dessa conexão visceral com o público. A transformação estética dela, que ocorreu conforme sua carreira ganhava proporções internacionais, é um estudo de caso sobre como a estética é usada como ferramenta de posicionamento. Ela não apenas mudou o sorriso, ela mudou a percepção sobre si mesma, saindo de uma artista local para uma marca global. No entanto, o que a gente tira de lição desse passado dela é que lá atrás, a diastema não a impediu de brilhar. Pelo contrário, ela serviu como um elemento de diferenciação numa indústria que na época, ainda tentava rotulá-la. Agora, se a gente for para o campo da música popular, temos casos como o da cantora e compositora Cel. Nascida em São Paulo, filha de um maestro e de uma musicóloga, a Cel traz uma sofisticação artística que se reflete na sua imagem. Ela nunca se preocupou em seguir o padrão da boneca de porcelana. A carreira dela, que sempre foi pautada pela qualidade técnica e pelo reconhecimento crítico, com indicações ao Grammy e uma legião de fãs fiéis no exterior, mostra que o público que consome música de verdade está muito menos preocupado com a ortodontia do artista e muito mais interessado na sua voz e na sua alma. Para mim, a Cel representa o triunfo da estética natural sobre a pressão do espetáculo. Ela é o exemplo de que a identidade visual deve estar a serviço da arte, e não o contrário. Mas por que será que essa pressão por fechar os dentes é tão forte hoje em dia? Na minha visão, a televisão brasileira e mais recentemente, o algoritmo das redes sociais,
criaram uma espécie de tirania do sorriso branco e perfeitamente alinhado. Virou um status. Se você tem dinheiro, você tem dentes de porcelana. E essa associação entre dentes perfeitos e sucesso financeiro é o que, infelizmente, empurra muitas pessoas para consultórios dentários buscando uma padronização que apaga a história do rosto. Quando eu vejo estrelas internacionais como Zac Efron, que citei na notícia, passando por tantas transformações faciais que acabam mudando até a expressão, eu sinto que a gente está perdendo a capacidade de ler as pessoas pelo rosto. A diastema, historicamente, sempre foi vista como um sinal de charme, de jovialidade, de algo que tira a pessoa do comum. É o detalhe que faz você parar para olhar. Se todo mundo sorri igual, ninguém é notado. Eu particularmente acho que o cenário atual de harmonização facial desenfreada está deixando as celebridades com expressões congeladas. A busca pela perfeição é uma armadilha. A gente vê atrizes jovens que antes mesmo dos 25 anos, já estão com o rosto completamente alterado por procedimentos que, na verdade, envelhecem a pessoa em vez de deixá-la mais bonita. O sorriso, especificamente, é o que dá vida ao rosto. Quando você coloca lentes de contato dental que mudam a proporção dos dentes, você muda a forma como a pessoa fala, como ela ri e até como ela se projeta. Por isso, valorizar quem mantém o sorriso original é, hoje, um ato de coragem e de resistência cultural. Olhando para a história, a gente lembra que ícones como Brigitte Bardot ou até mesmo a Jane Birkin nunca precisaram de um sorriso milimetricamente alinhado para serem consideradas as mulheres mais bonitas do mundo. Elas tinham personalidade, e o sorriso era apenas um detalhe que compunha a aura delas. Quando a gente traz isso para o Brasil, penso em como figuras públicas da nova geração deveriam olhar para esses exemplos com mais carinho. A gente está vivendo um momento onde a autenticidade é a moeda mais valiosa que existe. O público está cansado do artificial. O espectador de hoje tem uma percepção aguçada para identificar o que é real e o que é fabricado. Por isso, acredito que essa tendência de fechar os dentes pode estar com os dias contados. Existe uma beleza própria na imperfeição que nenhuma faceta de porcelana consegue replicar. No final das contas, o que fica dessa discussão toda não é sobre dentes, mas sobre aceitação. É sobre o medo de parecer menos, por ter um detalhe que foge à regra. A trajetória dessas pessoas que mencionei mostra que o sucesso, o talento e a construção de uma carreira sólida dependem de muito mais do que um alinhamento dentário. Dependem de trabalho de voz, de postura e de saber quem você é quando as luzes se apagam. Se você me perguntar minha opinião, eu digo, mantenha o que te faz único. O mundo já está cheio de sorrisos iguais, feitos na mesma impressora 3D. O que a gente realmente precisa, e o que a gente realmente aplaude, são as pessoas que têm a coragem de ser quem são com suas diastemas, com suas marcas e com a história que cada detalhe do corpo conta. Afinal, a beleza de verdade mora exatamente naquilo que nos torna inimitáveis. É esse tipo de conversa que a gente precisa ter mais vezes, sobre a importância de não deixar que a indústria ditar quem devemos ser, mas sim de abraçar as características que nos fazem humanos em um mundo que tenta, a todo custo, nos transformar em objetos de vitrine.